Olá, estamos aqui para apresentar o seminário do curso de Medicina Veterinária do IFAM, da disciplina de Fisiologia Veterinária do segundo período. Os integrantes do nosso grupo são Ana Mourim, Beatriz da Gama, eu, Fernanda Torres, Giovana Mota, eu, Jonathan Medeiros, Lorena Gomes de Moraes e Patrick Andrade. Este seminário foi solicitado pelo professor Jomel Francisco dos Santos com o tema Implicações à normalidade funcional de interesse fisiológico em pets convencionais na região amazônica. Para a composição desse seminário, focamos na busca por dados pessoais, ou seja, como nós tínhamos os nossos animais à nossa disposição, mantemos a questão do isolamento social e distanciamento também por conta do momento que estamos vivendo atualmente. Como manter o bem-estar de pets convencionais na região amazônica foi uma das grandes questões do nosso grupo. Em conclusão, chegamos às 5 liberdades dos animais, estas que são estar livre de fome e sede, estar livre de desconforto, estar livre de dor e injúria, ter liberdade para expressar os seus comportamentos naturais da espécie, estar livre de medo e estresse. Ao decorrer da apresentação, vamos estar citando algumas alterações fisiológicas que podem ocorrer caso não haja o cumprimento de uma ou mais dessas leis em pets convencionais que residem na região amazônica. É importante saber que o bem-estar é formado por um tripé, assim podemos dizer. O animal deve estar em harmonia com o seu estado físico, ou seja, funcionamento biológico, adaptação, conforto e livre de estresse. Mental, emoções, medo, sensação, percepção, dor, cognição, consciência e sofrimento. E com as suas funções naturais, sendo essas considerações para uma vida natural, necessidades e finalidades de comportamento em estado equilibrado. Agora iremos falar sobre o sistema tegumentar. Um dos fatores muito importantes relacionado a alterações fisiológicas dos animais é a pelagem. A gente tem que sempre levar em consideração que o clima amazônico é um clima muito quente. Então, o que nós podemos relacionar, principalmente a cães que são naturalmente de locais frios, como os huskies siberianos, é que o meio ambiente pode causar alterações nos seus desenvolvimentos. Nós vamos falar da Aisha e da Alaska. Ambas são nossas filhas. A Aisha é minha filha, ela tem 8 anos, ela tem aproximadamente 29 quilos. E nós temos a Alaska. A Alaska é minha filha também, ela tem 7 meses, ainda é um filhote. Tem um peso aproximado de 19 quilos e ela também é da raça Husky. O que eu posso falar sobre a Aisha é o seguinte, a vida toda dela, ela foi criada dentro de casa. É uma madame, ela vive na minha cama, ela tem água gelada para ela, gelada mesmo, a água do bebedouro, geladinha para ela. Se eu colocar outra água, ela não vai tomar. Ela sempre, o ambiente dentro de casa e ar-condicionado. Já a Alaska, ela foi criada garota de rua, no termo. Ela foi criada no quintal de casa, ela tem um campo, né? Como o terreno é amplo, ela tem a possibilidade de se exercitar, correr, brincar, coisas que um cachorro de apartamento não tem.
calor, uma das soluções que nós temos para Alasca, por ela ser um cachorro de uma região fria, e aqui, como nós sabemos, é uma região bastante quente, principalmente no verão, então nós botamos ventilador para ficar sempre refrigerando ela, damos a água dela. Ela, apesar de morar fora de casa, ela também gosta de água geladinha, e sempre que estamos refrescando o quintal para ela ficar bem aclimatada. Aqui nós colocamos 2 GIFs comparativos para a gente ver o desenvolvimento da pelagem, tanto da Aisha quanto da Alaska, em decorrência do ambiente em que elas vivem. A Aisha, a gente observa que ela tem uma pelagem média com um pelo denso. Por dentro ela tem 2 tipos de pelagem. Já a Alaska, em contraste, ela apresenta uma pelagem curta, lisa e não densa. Como todo mundo sabe, nós vivemos numa das regiões mais quentes do país. Mas também temos a presença de chuvas frequentes, como a gente está vendo agora, acompanhando nesse período, que uma hora está chovendo, outra hora está sol, e isso acontece até mesmo ao mesmo tempo, né? Nossa querida Manaus. Com o aumento da temperatura, da umidade, além dos passeios em parques e brincadeiras com águas, os cães ficam mais suscetíveis a algumas doenças, infestações de parasitas, insolação, hipertermia, desidratação e viroses. São os problemas de saúde mais comuns nessa estação do ano. O clima do verão cria um ambiente propício para que pulgas e carrapatos se multipliquem. Esse cenário, somado com o aumento dos passeios nos parques, nas praias, faz com que o risco dos pets contrair uma infestação seja muito alta. O ideal é que os pets eles sempre estejam com a prevenção de pulgas e carrapatos em dia, independente da época do ano. Porém, no verão, a atenção precisa ser maior. E os principais sintomas de que os cachorros estão com problemas de saúde são coceira, alergia, que podem ser dermatite alérgica, que a gente vai falar daqui a pouco, e a picadas de pulgas, e até a falta de pelo em determinados lugares. Algo que é muito comum em relação aos nossos animais e ao clima é o fato de que o tutor, às vezes, ou por falta de informação, ou por falta de realmente um pouco de cuidado, pegar esses animais, o cachorro, e sair meio-dia, 3 horas da tarde, vai dar uma volta no calçadão lá da Ponta Negra. Ele tá calçado, ele tá com o sapato dele, com a sandália dele, então ele vai pisar no chão e não vai sentir. Mas o animal vai sentir isso e pode causar queimadura nos conchins, que são as famosas almofadinhas que a gente chama. E é um local de muito difícil de cicatrização, então para os animais eles sofrem bastante por conta dessas queimaduras. O que leva a que o nosso clima ele não é favorável de forma alguma para essas atividades. Então, a gente tem que preferir fazer atividades à noite, ou então de manhã bem cedinho, quando o clima ainda está mais ameno. Mas sempre, antes de sair de casa, coloca o pé ali no local onde vocês vão andar, tira o sapato, tira a sandália, coloca ali. Será que a gente vai aguentar? Se não aguentar, não leve seu animalzinho para lá. Outro problema decorrente do nosso clima são os problemas dermatológicos. O que podemos citar são as dermatites, outros, né? As altas temperaturas do verão, elas são prejudiciais, muito prejudiciais à saúde dos animais, dos cachorros. A umidade e a falta de ventilação promovem esse aparecimento dessas dermatites.
causando coceira inflamatória na pele, o que faz com que o cachorro morda, causando feridas, irritação e desconforto, e até mesmo odor ao animal, o que pode ser, bom, irritante até mesmo tanto para o animal quanto para o dono. No caso de cachorros com a pelagem comprida, a probabilidade desse aparecimento é muito maior. Para evitar que isso aconteça, é recomendado o banho a seco nesses animais. Mas vale ressaltar também que muito banho no cachorro, principalmente nessa época, desse clima, pode ser muito mais prejudicial também. Pode desenvolver esses problemas dermatológicos. Porque muitas vezes a gente pensa, poxa, tá tão quente, eu vou dar um banho nele. Aí você acaba percebendo que isso acaba ocorrendo semanalmente e no futuro isso pode ser muito prejudicial, causando esses problemas. Alterações no sistema respiratório. Esses problemas de saúde costumam se manifestar quando os cães fazem atividades físicas em locais com temperaturas muito elevadas, quando ficam dentro de carro por muito tempo ou em cômodos pouco arejados. A exposição ao sol por um longo período também é uma causa. Principalmente com raças de pelagem densa e braquicefálica, como é o caso do Bulldog, do Pug, do Pequinês e do famoso Shih Tzu. A preocupação deve ser maior com essas raças, já que elas apresentam uma dificuldade natural de regular a temperatura corporal. Agora o Patrick vai nos apresentar uma coleta de dados fisiológicos da bolinha durante um passeio. Alterações no sistema respiratório. O animal atende pelo nome de Bolinha. É uma fêmea, com a idade de 5 anos, 25 quilos, sem raça definida, médio porte e não castrada. Primeiramente, foram realizados os seguintes parâmetros, tais como frequência cardíaca, frequência respiratória e temperatura retal. A frequência cardíaca apresentou um valor de 76 batimentos por minuto. A frequência respiratória, 32 incursões respiratórias por minuto. E a temperatura retal de 37,81 graus Celsius. Foi realizado uma caminhada com intervalos de pequenas corridas em 1 hora com o animal, em horário noturno. Lembrando que, se tiver feito algum exercício físico ou estiver passando por algum problema emocional, como estresse e ansiedade, essas frequências tendem a aumentar. Após o exercício físico, o animal teve seus parâmetros alterados comparados com a primeira verificação. Essas alterações apresentam os seguintes valores. Para a frequência cardíaca, o valor foi de 152 batimentos por minuto. A frequência respiratória foi de 64 incursões respiratórias por minuto. E a temperatura retal de 38,49 graus Celsius. O animal hidratou-se com água filtrada, urinou e defecou normalmente. Podemos dizer que os potes com água devem ficar à vontade, pois o clima de nossa região apresenta altas temperaturas e sensações térmicas bem elevadas. Por isso, do animal também ter ido caminhar em horário noturno, ou então de manhã cedo, onde as nossas temperaturas não estão tão elevadas. Caso contrário, uma desidratação pode acarretar ao desequilíbrio fisiológico e homeostático do animal. Logicamente que tudo pode interferir, não apenas a hidratação, mas a alimentação, o ambiente, os cuidados como um todo, e entre outros. É da natureza dos gatos, assim como os cachorros, terem aquele corpo coberto por pelos e isso acaba dificultando a troca de calor deles.
uns mais que outros, né, dependendo da sua fisiologia, da sua raça. Bom, a troca de temperatura é feita com o ambiente pelas patinhas deles, que é o local onde eles suam. E os gatos, eles são animais com histórico de desenvolvimento em habitats áridos desde seu ancestral, que não permitiu a eles a habilidade com água, nem a se habituar com ela. Diferentemente de felinos, como a gente vê a onça, que ela caça até dentro d'água, né? Os nossos pets domesticados, eles não curtem muito essa ideia. Por conta disso, eles são animais desérticos. Por isso é bastante comum a gente ver o gatinho pegar um sol pela manhã ou pela tarde. Mas é bom a gente evitar o excesso, a exposição prolongada ao sol, ela já faz mal pra gente, imagina pros gatos. Ainda mais na nossa região, onde a gente tem um calor intenso, pode vir a causar uma insolação neles, e essas insolações podem vir a ser fatais. E a hipertermia também é um quadro presente em gatos. A temperatura deles é um pouco alta, então permanecer em altas temperaturas é como uma febre por calor. Mas durante a piora desse animal, ele apresenta alguns sintomas que precisam de atenção, como vômitos, aquela respiração um pouco mais intensa, um aumento da frequência cardíaca, a desorientação, onde a gente vê o gato cambaleando, além do pânico que esse animal pode ter durante tudo isso. O corpo deles não libera calor do mesmo jeito que o nosso, então eles se aquecem mais rápido e isso pode acabar levando eles a óbito. E a desidratação é uma coisa que precisa de muita atenção, ela precisa ser fiscalizada, porque assim, é bastante comum os gatos procurarem menos uma fonte de água se comparados com os cachorros, e precisa ter um incentivo a essa busca. Daí vale ser criativo, né? Oferecendo bebedouros automáticos, são bem práticos, eles podem deixar a água em movimento, que atrai bastante os gatos, e também tem uns que gostam de beber direto da torneira, né? Justamente por ser uma água mais fresca. Além de oferecer bastante comedouros com água espalhados pela casa, e oferecer nessa água cubos de gelo, ou fora dela também, para eles lamber o gelo, né, e poder se refrescar. Dá uma variada na ração, né, optar por uma ração úmida de vez em quando, que é muito importante se atentar à hidratação desse animal, que a única forma de controle da temperatura é a respiração. Então é importante nunca deixar um gato em um lugar abafado, fechado, quente por muito tempo, porque no calor o ar ele fica mais quente e úmido, né? E isso dificulta o mecanismo de controle de temperatura deles. Então, os gatos, eu não sei se vocês já repararam, se vocês têm em casa, em dias quentes eles tendem a se lamber com mais do que normal. Uma tentativa justamente de fazer evaporar a saliva que fica na pele junto com a temperatura deles, fazendo diminuir a temperatura corpórea. Então, é muito importante se atentar a todos esses sintomas, justamente para o caso de vir a ocorrer isso, se atentar aos primeiros cuidados, para nunca pegar esse animal que estiver sofrendo por um calor intenso e jogar ele num balde de água fria ou trazer ele para um ambiente muito mais gelado, porque isso pode vir a causar um choque térmico neles. Então, a melhor coisa que pode fazer para o animal nessa situação é pegar um pano molhado, enrolar ele e levar ele para o veterinário para ter as melhores procedências possíveis. E assim como os cachorros, também tem gatos de raças, né, que tendem a ser bem mais complicados em relação ao calor, como os gatos persas. Eles são bem complicadinhos porque eles são muito peludos e aquela camada bem densa, e eles também são braquiocefálicos. E o calor acaba atrapalhando muito essa raça porque resseca os olhos, que tem aquela aparência meio esbugalhada, né, por conta da anatomia do crânio. Isso pode causar vermelhidão, os olhos, uma sujeira. Eles também têm uma dificuldade de umedecer o nariz, que é uma prática comum dos animais para se refrescarem. Com eles acaba sendo um pouco mais complicado. Além disso, a gente tem os gatos birmaneses, que eles também, assim como os persas, são bem peludos. E especificamente nessa raça, tem alguns que nascem com a hipotricose congênita, que acaba fazendo com que eles não possuam muitos pelos pelo corpo. Então, eles precisam ter bastante cuidado, justamente a exposição ao sol. Todo cuidado também com gatos que não tem muito pelo na orelha, e nem muito pelo no nariz, assim, que pode vir acabar sofrendo queimaduras nelas. A pelagem em si, ela não é um problema. Geralmente a gente olha para o animal peludo e a gente já pensa logo no calor que ele deve estar sentindo, né? Bom, a pelagem traz um pouco de calor, né? Mas ela não é um problema tanto quanto a gente pensa. Porque ela defende os animais contra a absorção de radiação ultravioleta. Porque cerca de 3% da troca de calor que os pets realizam é pela pele. Então o restante é só pela respiração. Diferentemente dos cachorros, os gatos eles não arfam, né? Não fazem aquela arfada. Mas os gatos aumentam a frequência respiratória deles. Quanto aos dias de chuva intensa que a gente tem aqui, ou até mesmo o gato tomou banho, ou ele caiu em algum lugar e ficou encharcado,
é importante secar o pelo e também o subpelo, né, dependendo da pelagem desse animal. E enxugar bastante, principalmente as virilhas, as dobrinhas também do corpo, para evitar micoses e vermes e bactérias. Assim como existe a alopecia canina, que tem algumas raças que são geneticamente predispostas, a alopecia hereditária na raça dos gatos esfinques. Eles são bem famosos e que, na verdade, também precisam de uma proteção dobrada aí contra a exposição ao sol, até mesmo contra o mormaço. Então, assim, cuidar da pele deles é crucial para evitar queimaduras e insolações. E os gatos, quando eles estão molhados, eles tendem a sentir frio e vão perdendo um pouco da sensibilidade deles. Principalmente, o que vem a ser mais afetado é o tato deles. E isso acaba incomodando muito e atrapalha a concentração deles, principalmente na busca de alimento, na hora que eles estão caçando, né, na hora que eles estão brincando. Então é bom acostumar o bichano com água desde quando ele é filhote. Olá, eu me chamo Beatriz e eu vou apresentar a vida do gato castrado. Na apresentação vocês podem ver a Katara, que é uma siamesa de 1 ano e 1 mês de idade, de mais ou menos 3 quilos. E a Estrela, que ela tem mais ou menos 1 ano, que tem beira de 3,5 kg a 4 quilos. A castração, ela nada mais é do que a esterilização do animal, que ela é um processo pelo qual o veterinário torna o gato estéril. Gato, cachorro, outros animais também. Por que nós optamos pela castração? A castração, ela tem muitos benefícios. Ela previne doenças. Nas gatas, antes do primeiro ciclo estral, reduz drasticamente o risco de câncer cervical e a eliminação do risco de câncer no ovário. Também diminui as brigas, elas eram muito briguentas. Como as duas são adotadas, elas brigavam muito entre si. Depois da castração, isso diminuiu bastante. Fora que podem sair, principalmente machos. Machos, eles podem sair atrás de fêmeas, ir para a rua, e pode ocorrer que tenha acidentes de carros. Diminui o risco de perambular, quer dizer, de andar por aí procurando uma fêmea. Na questão dos machos, deixa as casas mais limpas, porque eles borrifam a urina para marcar o seu território. Depois que ocorre a castração, isso não existe mais. O que é o fisiológico das gatinhas? Hoje, basicamente, é dormir pelo dia e de noite ser mais proativa, brincar entre elas, brincar com seus brinquedos. De dia, não. De dia eu sei que alguma coisa está diferente nelas quando elas não estão dormindo. Porque pode ser um estresse Eu tenho uma irmã. Então pode ser o estresse da minha irmã brincando com ela, pode ser o estresse entre elas, que infelizmente volta e meia elas ainda se estranham. Mas o que é o fisiológico delas mesmo é dormir de dia e de noite serem proativas, brincarem com seus brinquedos. E a pergunta que todo mundo faz quando o gato é castrado é: eles vão engordar? Olha, necessariamente não. E é um mito isso daí, mas vai depender muito da alimentação que você dá para o seu animal, do enriquecimento ambiental que é proporcionado para eles, de brincadeiras, de locais para subir, para se movimentar. Mas após a castração, a necessidade energética diminui, pois o animal se exercita menos e o risco de formação de cálculos renais aumenta. Por isso é fundamental oferecer uma alimentação baseada em muita água para eles. Quais os alimentos ajudam a evitar a formação dos cálculos renais? Pois bem, na alimentação dos gatos, nós temos 2 tipos: a alimentação natural e a alimentação por rações específicas para animais castrados, gatos castrados. A alimentação natural, ela não é muito diferente da nossa, de nós humanos. Ela pode ser composta por uma variedade de legumes, vegetais e carnes variadas, inclusive cruas. É essencial não esquecer da carne, porque o gato necessita da carne para ter uma alimentação saudável. É importante também não incluir carnes gordurosas, como costelas, músculos e afins, pois podem prejudicar a saúde do animal. Hoje o mercado conta com inúmeras variedades de rações, seja ela das mais baratas até as mais caras, uma super premium, né? A principal diferença entre a ração de um gato castrado para um gato não castrado
está no teor de gordura, de sódio e de proteína. A de gato castrado tem menos gordura e sódio e mais proteína, já que ele vai se tornar um gato mais sedentário, né? Após a castração, os animais tendem a se tornar sedentários e comer mais. Por isso, as rações devem ter menos gordura e mais proteína. Coisas que a de um gato, vamos dizer, um gato filhote, não tem. A de um gato filhote, ela tem muito mais gordura para que ele venha crescer mais, ter o valor calórico dele suprido mais rapidamente do que a de um gato castrado. Como sabemos, a fisiologia também aborda sobre o comportamento animal. Então, por que não falarmos sobre o comportamento dos animais domésticos na pandemia? E o que ela pode trazer como desvantagens? Nós temos um exemplo da mudança de rotina desses animais. Se temos esses animais que são acostumados a uma rotina de passeios, brincadeiras ao livre e etc., eles acabam sentindo mais essa mudança e assim ficando mais inquietos nos ambientes onde eles convivem, nos ambientes onde eles vivem. Temos também a dependência emocional, onde a partir do momento que esse tutor passa mais tempo dentro de casa, consequentemente passando mais tempo perto do seu pet, esse animal acaba se apegando mais ao seu dono e posteriormente desenvolvendo uma ansiedade de separação. E temos também a perda de um familiar. Se nesses tempos de pandemia tantas pessoas vêm perdendo seus entes queridos, imagine esses animais que se apegam tanto aos seus tutores. A perda daquela figura tão presente no seu cotidiano acaba abalando emocionalmente esse animal, que às vezes nem entende o que pode ter acontecido. A falta de socialização também. Temos, como por exemplo, esses cachorros e gatos, que eles passam tanto tempo presos em casa, muitas vezes tendo a companhia apenas da família ou apenas de um tutor, ele acaba desenvolvendo uma ansiedade para o mundo afora, ou a outras pessoas e outros animais. Agora, quais as soluções que podemos recorrer para evitar esses problemas aos nossos animais? Isso podemos ver no próximo slide. Oi, gente, então eu vou falar das soluções para os problemas que começaram na pandemia, né? O cachorro, o gato, né? Ele precisa de uma rotina para se sentir seguro. Ele precisa ter algum grau de previsibilidade, de que ele entenda que, ó, depois disso acontece isso, né? Que naquele período acontece tal coisa. Quando as coisas saem da rotina, quando a rotina é completamente destruída, ele tende a ficar mais ansioso porque ele não consegue prever o que vai acontecer. O cachorro, o gato, eles são um pouco conservadores, eles precisam dessas regras para acalmar, para entender minimamente como o mundo funciona e para que ele entenda qual o próximo passo que ele tem que dar, né? Se bagunça as regras, se bagunça a rotina, ele fica completamente perdido e não saber o que vai acontecer gera ansiedade, esse medo de que aconteça algo ruim para ele. Então, nesse período, os cachorros ficam mais ansiosos, mais frustrados, porque tem menos acessos a estímulos como passeio, ver outros cães, ver outras pessoas, andar na rua. Existe também um afastamento social, ou seja, esse cachorro passa a ver menos gente, passa a ver menos cachorros, tende a ficar muito excitado quando vê cachorro ou gente. Então, tem uma série de coisas que essa quarentena vai trazer de ruins. Agora, essa quarentena pode ser muito boa em um sentido. Se você treinar, se você preparar o seu cachorro emocionalmente, fortalecer esse cachorro emocionalmente, ele vai sair da quarentena melhor do que ele entrou. Aproveitar esse momento de excesso de contato para treinar, para ensinar coisas boas, principalmente para fortalecer
as emoções desse cachorro, para que ele saia bem melhor do que ele entrou na quarentena, porque se não fizer nada, ele vai sair bem pior do que ele entrou na quarentena, porque a quarentena vai deixar ele mais ansioso, mais frustrado, tudo isso. Então, o que fazer para que esse cachorro não desenvolva uma ansiedade de separação ou não piore uma ansiedade de separação, né? Que ele já poderia ter tido. Porque a ansiedade de separação é quando o cachorro fica sozinho, ele não sabe lidar com a solidão, então ele começa a ter determinados comportamentos que a gente considera ruim, ou seja, latir em excesso, destruir a casa, fazer xixi no lugar errado, ficar muito triste, ao ponto de não comer, não beber água. Tudo isso é ansiedade de separação. E como você evita isso? Prevenindo. E como você previne isso? Fortalecendo emocionalmente esse cachorro. Criando um repertório para ele fazer quando está sozinho. Então, esse é o momento perfeito para você começar a fazer um treinamento de confinamento, que é selecionar um espaço que ele goste, não vai selecionar um espaço que ele não gosta, porque senão vai piorar a ansiedade dele. Separa um espaço que ele gosta, delimita aquele espaço, pega um desses brinquedos recheados e coloca o melhor recheio que ele goste, né? Uma ração úmida, um patê, um sachêzinho, enfim. Nessa hora é bom colocar uma coisa que ele goste de verdade, né? Aí você coloca pra ele naquele espaço e você continua ali, no campo visual dele. Espera ele estar lá se entretendo e aí você começa a dar pequenas saídas. Vai para a cozinha, deixa ele no espaço. Vai para o quarto, deixa ele no espaço. Coisas de 30 a 20 segundos e percebe qual vai ser a reação dele. Se ele vai ficar desesperado, se ele não vai ficar desesperado, né? Você tem que trabalhar sempre abaixo desse limiar. Ou seja, não deixar ele ficar desesperado em hipótese alguma. Ele tem que ficar calmo, ele tem que ficar tranquilo. Porque o que a gente está ensinando ele é que quando ele está sozinho, quando você tá longe de mim, coisas boas acontecem, como ganhar o seu melhor brinquedo ou o seu melhor recheio. E coisas ruins não acontecem, você não se desespera, porque eu não deixo você se desesperar. E aí, se desesperou, no primeiro indício, você já aparece. Não deixa ele começar a latir, nem esse tipo de coisa. Tenta matar essa ansiedade logo de cara. E aos poucos você vai aumentando esse tempo que você começa a se distanciar e sair do campo de visão dele. Para 1 minuto, para 2, 3, 5, 10 minutos. Você vai gradativamente. Ele ficou nervoso, você volta. Acabou o brinquedo, você tira e encerra o exercício. Ou seja, você está ensinando a ele a lidar melhor com a solidão, para que fora da sua presença ele ganhe essas coisas boas. Na tua presença ele não ganha esse brinquedo. Esse brinquedo vai ser exclusivo para esse treinamento, entendeu? Ele vai aprender que quando ele está sozinho, coisas bacanas acontecem. Então ele vai começar a gostar mais das suas saídas e não vai desenvolver uma ansiedade de separação. Tá. Alguns sintomas do estresse. Como saber se o cachorro está ou não estressado nessa quarentena? Um dos sintomas é não parar quieto. Claro, tem alguns cachorros que nunca param quieto, que a vida inteira são assim. Mas tem cachorros que costumavam ficar quietinho de vez em quando, gastavam energia, dormiam um pouco, e agora não param quieto, não param de fazer coisas, roem tudo, tentam chamar a atenção de alguma forma, enfim. Estão sempre fazendo alguma coisa. Se o cachorro está assim, pode ser que ele esteja estressado. Outra coisa é que ele pode estar exagerando em situações do dia a dia, coisas que normalmente não estressavam ele, tipo, mexer na ração, ele nunca ligou. Agora você mexe, ele fica bravo, fica agressivo, ou enfim, qualquer coisa. Que antes era normal pra ele, e agora ele está se revoltando, sabe? Ficando nervoso com aquela situação. Isso é um sinal que ele tá estressado. Outro sinal é que ele destrói as coisas, não tem o que fazer, tá entediado e começa a destruir o que ele vê pela frente. Mais um sinal, e tédio, estresse, ansiedade, é lamber as próprias patas, mordiscar o rabo, a ponto de causar feridas, né? Ter dermatite por lambeduras. Isso indica que o cachorro não tá legal, entendeu?
Outro sinal de um cachorro bem estressado é ficar correndo em círculo atrás do próprio rabo, ter comportamentos estranhos que ele não tinha antes, ou se ele tinha antes, é um sinal de que ele já estava estressado antes. Que essas coisas, né? Ficar latindo pro vento, correndo atrás do próprio rabo, dando volta, enfim, comportamentos esquisitos. E por último, o último comportamento clássico de cachorros que estão estressados, entediados, é uivar ou latir muito. Principalmente cachorros que não costumavam latir e estão latindo muito, entendeu? Ou cachorros que não latiam para a porta, para pessoas e começaram a latir para qualquer coisinha, é um sinal de que ele não está muito equilibrado. Tá. Aí agora, como solucionar isso, né? O que fazer para o cachorro ficar mais calmo durante essa quarentena? Primeira coisa, enriquecimento ambiental. Se você não sabe o que é tipo assim, enriquecimento ambiental. Dar todas as refeições do seu cachorro, por exemplo, em brinquedos inteligentes. Tem vários, se você não tiver, tem vários vídeos na internet de como fazer esses brinquedos. Outra coisa que você pode fazer é gastar a energia física dele. Agora que ele parou de passear, você precisa continuar gastando a energia dele em casa. Então, brinque com ele, jogue a bolinha, brinca de cabo de guerra, brinca de ludinha, enfim, o que ele gostar de brincar, mas não deixe de brincar com ele, não deixe de dar atenção ao seu pet. Você também vai precisar gastar a energia mental do seu cachorro, porque o passeio, ele gasta talvez até mais energia mental do que física, porque ele cheira coisas diferentes, vê coisas diferentes, e para ele é muito rico passear, principalmente mentalmente. Você precisa gastar a energia mental do seu cachorro. Não adianta ficar jogando bolinha o dia inteiro. Gasta energia mental. Como? Com adestramento, ensinando truques novos, escondendo petiscos para ele procurar. Coisas que vão estimular a mente do seu cachorro. Outra coisa, não brigue com seu cachorro. Fala com ele tranquilamente, conversa com ele calmo, não fica agitando mais ele, brigando com ele, gritando com ele, ou mesmo sem brigar, mas, sabe, falar alto, não trata ele assim, porque aí você vai ter um cachorro agitado. Sempre fala com ele com uma voz suave e tranquila. Ele vai ficar mais tranquilo, porque quando o cachorro vê que você tá brigando com ele, você passa a ser uma pessoa que não é tão confiável pra ele. Ele pensa, tipo, essa pessoa uma hora me dá petisco, outra hora tá brigando comigo, tipo, eu posso confiar nela ou não. E também a briga, ele afasta o seu cachorro de você, ele se torna mais agressivo. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer que ele confie na gente. Ele também pode ficar agressivo por conta do medo. Ele pode até aprender, mas pelo medo. E aí você tem um cachorro que te obedece por medo, ele não vai ser conectado com você, né? Uma coisa que a gente também tem que enfatizar muito nessa quarentena é prestar atenção. Às vezes está acontecendo tantas coisas e a gente acaba não prestando atenção, não dando atenção ao nosso pet. E às vezes eles não estão bebendo muita água porque eles não estão indo passear, então eles não estão se cansando muito, só estão dentro de casa. E isso é muito importante, gente. O pet tem que beber água, ainda mais no clima de Manaus. Manaus é muito quente, então ele precisa beber água. Existem várias coisas que você pode fazer. Se ele não gostar muito de beber água, você pode dar um gelinho para ele, fazer um picolé, sei lá, de água, dá para ele. Mas preste atenção nisso, porque se ele não beber água, pode acarretar em algum problema renal, entendeu? E quando eles, pelo menos na minha casa, os meus cachorros, eles ficam muito estressados quando tá muito calor. Eles ficam agoniados. Então, eu sempre tento colocar vários potinhos de água na casa inteira. Eu tenho uma que já é mais idosa, então ela tem preguiça de atravessar a casa toda para ir beber água. Eu coloco, então, sempre nos lugares que ela tá. Isso facilita, ela bebe mais água com isso. Então, preste atenção nisso e tenta dar mais água, porque Manaus é muito quente.